Vamos lá. Então, hoje a gente vai ter 2 conteúdos, tá? A gente vai falar um pouquinho da seção 3.3, que são os indicadores de mortalidade e morbidade, e já vamos falar do assunto 3.4, que ele acaba mesmo falando sobre indicadores também, mas nesse caso de incidência e prevalência, tá? Então, os indicadores de saúde, eles são medidas que vão refletir a situação de saúde mesmo da população e eles medem o desempenho das ações em saúde. Então, assim, tem como a gente mensurar, né, medir a saúde de uma população? Não tem como eu fazer isso, né? Não tem como eu conseguir definir o quão bem de saúde que a minha população está. Por isso, então, que a gente faz o contrário. A gente vai medir, então, a ausência de saúde. O que significa isso? Qual que é, então, né, a porcentagem? Então, a gente mede a doença ou, por exemplo, os eventos relacionados às doenças, como o óbito. Então, a gente consegue medir a porcentagem de pacientes que têm hipertensão, né, diabetes, câncer, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias. Então, a gente consegue mensurar, né, a doença, porque a gente não consegue fazer uma avaliação de quanto de saúde que aquele paciente tem. Até porque quando a gente vai falar de saúde, a gente fala de vários aspectos, então é impossível a gente medir isso todo numa população em geral, tá? Então, os dados coletados pela vigilância em saúde, eles são processados por números, tá? E aí sim que a gente transforma ele em indicadores de saúde, tá? A construção, então, desses indicadores, para que esses indicadores servem, né? Então, eles vão servir para a gente analisar a situação de saúde dessa minha população. Por quê? Eu consigo fazer comparações, né? Eu consigo saber, então, se as minhas ações de saúde, elas são eficazes, como que está sendo a qualidade na assistência em saúde, quais são os locais ali que eu tenho os maiores índices, tanto de morte quanto maior número de pacientes hipertensos, maior número de pacientes diabéticos. Então, eu consigo fazer isso através de transformar esses números que eu tenho, número de pessoas doentes, em indicadores. Esses dados, né, eles são obtidos das fontes de dados ou dos estudos, que a gente já falou sobre estudos epidemiológicos, né? E eles então vão representar, eles vão falar para a gente o número de pessoas que são acometidas pela doença e o número de pessoas que morreram também por aquela determinada doença, sendo doença crônica, doença infecto-contagiosa, qualquer tipo de doença, tá? Os dados, eles são brutos. O que significa dados brutos, tá? Eles não são trabalhados, então é como se ele fosse uma frequência absoluta, que a gente chama. Então, assim, é o número que são me dados dos indicadores. Então, eu não consigo saber, né, o quanto que esses números eles são fidedignos, por exemplo, ou não. Por isso que depois a gente fala de frequência absoluta, depois eu consigo trabalhar um pouco melhor nisso. Então, para a gente fazer uma análise, né, da situação de saúde da população e fazer uma comparação, a gente utiliza então esses indicadores de saúde. Você vai ficar onde? Você vai comer na mesa? O áudio, vamos desligar o áudio. Só para a gente não, vocês conseguirem ouvir bem. Peraí, deixa eu só desligar a câmera de vocês. Então, vamos lá. Então, para a gente realizar essa análise, né, da situação e fazer uma comparação, a gente já usa os indicadores, que eles vão ser, então, as frequências relativas. Por quê? Então, o que a gente falou no slide anterior, né? Que os dados brutos, eles são frequências absolutas, certo? Então, os dados que a gente faz de estudos epidemiológicos, os dados brutos que a gente chama, então, são os números totais que a gente tem, né? Já nos indicadores, eles são transformados em frequência relativa, que é o quê? Eles vão levar em consideração, então, o tamanho da população,
certo? Porque a gente consegue relacionar dessa maneira a população e o período específico que a gente está estudando, tá? Eles são expressos, então, por meio de razões entre um numerador e um denominador, que a gente chama de proporção, coeficiente e taxas, tá? Por que isso? Porque isso, de alguma maneira, ele vai facilitar, né, a leitura e a interpretação desses dados. Porque eu consigo fazer sempre essa medida, né? A gente acaba multiplicando ele por 10, que a gente faz, então, uma frequência relativa, que ele é próximo, né, do valor, porque ele leva em consideração de acordo com cada indicador de saúde. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Então, quais são os indicadores que a gente utiliza na saúde pública? Então, o primeiro o indicador que a gente tem são os indicadores demográficos, tá? E eles vão ser úteis para a gente conhecer as características de uma população e quais foram as mudanças sofridas no decorrer do tempo naquele território. Por exemplo, a gente tem a taxa de fecundidade. O que significaria a taxa de fecundidade? A taxa, então, que aquelas mulheres daquela região estão gerando, né? Então, o quanto que elas estão ficando grávidas. E eu tenho a taxa bruta de natalidade. Como, por exemplo, eu tenho quantas mulheres ficaram gestantes, mas ela não é igual à taxa de pessoas que nasceram. Por quê? Infelizmente, eu tenho óbitos, né? Eu tenho mulheres que sofrem abortos espontâneos ou não. Então, essa taxa acaba variando, tá? Eu tenho o indicador também socioeconômico. Ele vai avaliar, então, a condição socioeconômica dessa população. Por exemplo, a classe social, se ela é A, B, C, tá? Qual é a ocupação dessas pessoas? Todo mundo tem a mesma profissão? Todo mundo tem a mesma renda? A mesma escolaridade? Não. Por isso que a gente diferencia. Então, a gente consegue saber, por exemplo, numa população de determinada região, quantas pessoas têm uma renda de até um salário mínimo? Quantas pessoas têm a renda de até 2 salários mínimos? Quantas pessoas têm curso superior, por exemplo? Ou quantas têm um ensino fundamental completo ou incompleto? Então, através desses indicadores socioeconômicos, que a gente consegue avaliar esses números. Os indicadores ambientais. Então, eles são úteis para quê? Para fornecer as informações relativas ao saneamento ambiental. Por exemplo, qual é a porcentagem da população que tem acesso à água tratada? Qual é a porcentagem, então, da minha população? Qual é o número de indivíduos que tem acesso a esgoto tratado, né? Ou qual a população que tem esgoto a céu aberto, tá? Através desses indicadores que eu tenho esses dados. Eu tenho meus indicadores também relacionados aos serviços de saúde. As informações que eles vão fornecer vão ser quanto aos recursos humanos e materiais. Por exemplo, quantos profissionais de saúde eu tenho para aquela determinada área? Numa UBS, por exemplo. Então, quantas regionais eu tenho atendendo aquela população, né? Então, um médico, ele fica responsável por quantas famílias, né? Quantos leitos de UTI e leitos de internação eu tenho disponíveis para determinada área, né? Então, esses indicadores de saúde a gente está vendo bastante na mídia agora, né? Com essa pandemia. Por quê? Ele vai estar falando para a gente quantos leitos de UTI eu tenho para determinada população. Então, a gente sabe que o que a gente tem aqui no estado de São Paulo, os leitos disponíveis de UTI e de internação, eles não são suficientes para toda a minha população, certo? Por isso que a gente fala numa crise do sistema, né, de saúde, porque ele não comporta o número de indivíduos que estão ficando doentes de uma vez só, né? A gente já tem um colapso de saúde que a gente vive no nosso dia a dia, que ele já não comporta uma população sem uma pandemia. Por isso que nessa pandemia a gente está vivendo momentos muito mais tensos. Como que a gente descobre isso? A gente descobre através de indicadores relacionados aos serviços de saúde, tá? Eu tenho os indicadores nutricionais, que são os indicadores antropométricos, que eles vão fazer a relação de peso, estatura e das proporções corporais da minha população. Como eu sei, por exemplo, que no Brasil eu já tenho uma porcentagem alta, né, de pessoas que estão em sobrepeso e obesidade. Nos Estados Unidos, a gente sabe que a maior parte da população são obesos.
Como que a gente tem esses números? Através dos indicadores antropométricos, que eles são alimentados. Então, o sistema ele é alimentado. E assim eu consigo, então, ter com certeza um número próximo da minha realidade, tá? De quantas pessoas estão com sobrepeso. Eu tenho meus indicadores de morbidade, que são muito importantes, tá? E esses indicadores, eles vão nos dizer, então, a ocorrência de doenças e agravos em uma população exposta por determinado período de tempo, tá? Então, ele vai dizer, ele vai falar pra gente o número de pacientes doentes, tá? De determinadas doenças, né? Então, eu consigo fazer indicadores próprios de acordo com doenças cardiovasculares, de doenças respiratórias, de doenças infecto-contagiosas, tá? Então, eu consigo ter esses dados muito próximos à realidade. Eu tenho um indicador de mortalidade, tá? Que é esse indicador de mortalidade. Então, ele vai falar para mim o quê? A ocorrência de óbitos, tá? E assim com outros eventos de saúde, com adoecimentos, tá? Ele vai também falar para a gente estudos das condições e qualidade de vida dos indivíduos, tá? Então, ele fornece dados para a gente a respeito de mortes. Agora vamos entender um pouquinho como que esses dados eles são calculados, tá? Então, os indicadores de mortalidade, eles são calculados por taxas ou coeficientes de mortalidade. Então, qual é o principal indicador de mortalidade que a gente usa na saúde pública? É o coeficiente geral de mortalidade. Então, ele vai indicar para a gente a relação entre o total de óbitos de um local e a população exposta ao risco de morrer. Este indicador é usado para análise comparativa em série de anos, levando em conta sempre o mesmo local. Então, como que a gente faz essa conta, tá? Então, o coeficiente geral de mortalidade é igual ao quê? O número total de óbitos no período vezes 1000, dividido pela população estimada pelo 1º de julho do mesmo ano. Aqui, na indicação, ele vai falar o quê? Que a população exposta ao risco de morrer. Gente, quem que é a população exposta ao risco de morrer? Todo mundo que está vivo, certo? Todo mundo que está vivo tem risco de morrer. Não importa do que, ela está realmente exposta ao risco de morrer. Por isso que eu vou pegar o meu número total de óbitos naquele período. Então, vamos pensar aqui que foram 1000 pessoas, certo? Então, eu tenho aqui 1000 pessoas que morreram vezes 1000. Por quê? Que é o número que a gente a base que a gente calcula, que a gente costuma calcular por 10, por 100 ou por 1000. Para quê? Para esse número ser um número inteiro, tá? Para a gente fazer mais próximo quando a gente fala de porcentagem. Então, vou pegar aqui, ó, 1000 pessoas que morreram nesse período, vezes 1000, que é o meu número base. Deu o quê? 1 milhão. E eu vou dividir pela população estimada para o 1º de julho do mesmo ano. Então, vamos pensar aqui que qual que era a minha população desse que eu estou estudando? 100 mil. Dividido, então, por 100 mil. Qual é o resultado que deu? 10 mil, tá? Então, meu coeficiente geral de mortalidade, nesse caso, foi 10 mil. Gente, só para vocês não ficarem extremamente assustados, tá? Esses dados é para vocês terem um maior conhecimento. Mas hoje nós já temos, né, vários tipos de plataformas, vários tipos de sistema de informação que fazem esse cálculo. A gente não precisa fazer esse cálculo manualmente, tá? Então é só para vocês terem conhecimento, mas esses cálculos, né, como que é feito, como que é gerado, como a gente chega nesses coeficientes, mas não é dados que a gente precisa calcular manualmente quem vai trabalhar com saúde pública, né? Então, é só para vocês terem conhecimento, então não se assustem. O coeficiente de mortalidade infantil. Então, ele vai indicar para a gente o risco de morte de crianças menores de 1 ano, tá? Em uma localidade, em um dado período,
certo? É considerado um indicador sensível às condições de vida e saúde de uma comunidade. Por quê? Eu tô falando, gente, de mortalidade infantil, mortalidade de crianças. Então, com certeza, né, ele é muito mais relativo à condição de vida e à qualidade de vida dessa determinada população, tá? Como que é calculado esse número? Ele é o número de óbitos em crianças menores de 1 ano em determinada área e período. Então, vamos pensar lá, 100 crianças, né, em junho do ano de 2019, vezes 1.000, que é meu número fixo, dividido pelo número de nascidos vivos na mesma área e no mesmo período. Então, vamos pensar aqui que o número de óbitos meu foram 10, tá? Em junho de 2019, na cidade de Guarulhos. Aí eu faço, então, 10 vezes 1.000, que é igual a 10.000. Vou dividir pelo número de nascidos vivos da mesma área e período. Então, nasceram 10.000 crianças. Então, vou dividir por 10.000. É igual a 1. Então, meu número de coeficiente de mortalidade infantil é 1, tá? Então, para cada 1.000 crianças, uma foi a óbito, tá? Então, esse é meu coeficiente. Então, a cada, né, 1.000 crianças que nasceram, uma foi a óbito, tá? O meu coeficiente de mortalidade por causa, ele vai indicar, então, para mim, um risco de morte por uma determinada doença ou agravo em uma população que foi exposta a isso. Ela é muito útil, ela é utilizada para o planejamento de ações de prevenção à doença analisada. Então, vamos pensar aqui, ó, o coeficiente, por exemplo, de morte materna. Então, vamos pensar o número de óbitos devido à gestação entre o parto e o puerpério. Então, vamos pensar que a mulher teve, né, um risco, ela foi a óbito durante o parto ou logo após, que é o puerpério, tá? Vezes 100.000, que é um número mais próximo. Por quê? Não é grande o número de pessoas que morrem durante o parto. Então, vamos pensar que o número de óbitos devido à gestação, parto e puerpério, no ano, vamos pensar, de 2019, no município de Belo Horizonte, foram 30, tá? Então, foram 30 vezes 100.000, que deu 3 milhões, certo? Foi 30 vezes 100.000, 3 milhões. Dividido pelo número de nascidos vivos na mesma localidade e ano. Então, quantas crianças, né, nasceram vivo na mesma localidade ou ano? Foram 100.000. Então, eu divido por 100.000. É igual a 30. Então, o que significa esse número para mim? Que a cada 100.000 nascidos vivos, 30 foram a óbito devido à gestação do parto ou puerpério. Então, esse é o risco de morte materna, tá? 30 a cada 100.000. Então, assim, é um número relativamente pequeno, tá? Se esse número fosse muito maior, ele cresceria cada vez mais se eu tivesse um número de morte materna, tá? Então, significa que a cada 100.000 nascidos vivos naquela mesma localidade de ano, 30 foram a óbitos e morte materna. O coeficiente de mortalidade por doenças transmissíveis, tá? Ele vai indicar, então, o risco da população morrer por doenças infecciosas e parasitárias. Então, quanto maior o resultado obtido, pior a condição de vida da população, certo? Então, o que a gente vai fazer? O número de óbitos devido às doenças transmissíveis, vezes 100.000. Então, vamos fazer aqui um cálculo, só para vocês terem noção. Então, vamos pensar que para doença transmissível, morreram 500 pessoas em determinada localidade, vezes 100.000, que é por habitante, certo? Então, deu 50 milhões. Dividido pela população estimada para 1º de julho no mesmo ano e na mesma área.
Então, vamos pensar que a população estimada naquela região era de 600 mil habitantes. Então, eu vou dividir por 600 mil habitantes. Gente, então o que significa? Que o resultado deu 83. Então, significa que a cada 100 mil habitantes, 83 tem o risco de morrer por doença transmissível, tá? Então, esse foi o coeficiente. Então, de a cada 100 mil habitantes, 83 morreram devido a doenças transmissíveis. Então, um número alto, né? Existem também os indicadores de mortalidade por proporção. O que significa isso? Eu tenho dois tipos. A mortalidade proporcional por causa. Então, ele vai indicar a proporção que determinada causa tem no conjunto de todos os óbitos. Por exemplo, a mortalidade proporcional por acidentes de trânsito é a proporção de óbitos por acidente de trânsito em relação ao total de óbitos no mesmo período, tá? Então, assim, quantos acidentes de trânsito tiveram, né? E aí eu faço a proporção de óbitos que foram ocasionados por esses acidentes. Mortalidade proporcional por idade. Então, ele vai determinar a proporção de óbitos por idade. Exemplo, a mortalidade proporcional infantil é a proporção de óbitos em menores de 1 ano em relação ao total de óbitos. Então, quanto piores as condições de vida e de saúde, maior a mortalidade infantil proporcional em relação a todos os óbitos. Os indicadores de morbidade, então, eles vão fazer referência a determinada população exposta ao risco de adoecer. Elas vão medir, então, a proporção entre o número de casos de uma doença e a população exposta a ela em um lugar e tempo definidos. Esses valores, eles vão ser expressos por taxa de incidência e prevalência. Esses indicadores, então, de morbidade, eles são muito úteis para a vigilância em saúde, tá? E para todos os profissionais que neles trabalham. Por quê? Porque eles permitem avaliar a eficácia, por exemplo, dos exames preventivos, como o de câncer de colo de útero, né? Que a gente fala do Papa Nicolau, das vacinas e tudo mais. E eles também vão possibilitar a gente identificar a necessidade de eu priorizar ações específicas para um controle de agravo ou doença. Por exemplo, se eu tenho um grande número, né? Então, meus indicadores de morbidade estão muito altos relativa à hanseníase, significa o quê? Que eu tenho que priorizar ações para combater, para prevenir a hanseníase, certo? Então, por isso que esses indicadores, eles vão eles vão servir para a gente como realmente elucidar, né? Indicar para a gente o que a gente tem que priorizar naquele momento. Se para mim hoje os meus maiores números, né, são referentes à pandemia do coronavírus, por isso que todas as ações de saúde estão então voltadas para a prevenção da contaminação pelo coronavírus. Então, por isso que está todo mundo trabalhando, né, em relação ao isolamento social, né? Porque essa é a única maneira de a gente reduzir o indicador de morbidade e de mortalidade também, que estão sendo cada vez aumentados, né? Estão em alta, né? Por conta dessa doença, tá? Então, esse foi o assunto do 3.3. Emendando o 3.4, gente, que é realmente o que a gente já tá falando. É uma continuidade, por isso que a aula tá sendo junto, tá? Porque realmente eles andam ali lado a lado. Não tem como a gente falar dos indicadores de morbidade, mortalidade, sem falar sobre a incidência e a prevalência, tá? Então, a gente vai entender o conceito e como são utilizados e calculados os indicadores de incidência e de prevalência, que a gente fala que eles são indicadores básicos, tá? Para a gente controlar tanto o risco quanto as doenças e os agravos. Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Por quê? Eu preciso que vocês entendam, pelo menos, qual que é o significado e a diferença entre prevalência e incidência. É muito importante que a gente aprenda essa diferenciação, tá? Então, a medida da doença, ou seja, o quanto que a doença prevalece
naquela população. Isso que significa indicador de prevalência. O próprio nome diz, tá? Então, o quanto que a doença predomina ou prevalece naquela população, tá? Então, esse indicador, ele é útil para quê? Para a gente realizar comparações e análises do quadro sanitário e da ocorrência de determinadas doenças, principalmente doenças crônicas. Quando a gente fala de doenças crônicas, a gente está falando de doenças de longa duração, como, por exemplo, a diabetes, a hipertensão, o câncer, tá? Então, ó, prestem atenção. Por definição, a prevalência expressa o número de casos existentes da doença em uma população em dado momento, ou seja, é um número absoluto. Então, vai ser a prevalência, o número de casos existentes da doença em uma população em um dado momento, tá? Então, o quanto que aquela doença está existente naquela população. Os casos existentes, ou seja, prevalentes, se referem às pessoas que adoeceram em algum momento. Isso pode ser tanto casos novos quanto casos antigos, tá? Eu quero saber, então, o quanto que aquela minha população está doente. Não quero saber se aquele paciente, ele adoeceu há 2 meses atrás ou ontem. Hoje eu tenho um número. Então, se a pessoa adoeceu há 2 meses atrás e a outra adoeceu ontem, eu tenho a prevalência de 2 doentes. Não quero saber, que para mim um foi há 2 meses e o outro ontem. Não. Então, hoje eu tenho 2 pacientes com diabetes, independente de se esse é um caso novo ou antigo, tá? Então, a prevalência é o número de casos existentes da doença na população em um dado momento. Não esqueçam isso. A gente costuma se referir à prevalência como indicador estático. O que significa isso? É como se fosse uma fotografia. Fotografia, o que ela o nome já diz, né? Eu fotografo o momento existente, certo? Não é como um filme, que eu consigo saber o início da história, o meio e o final. Não. Eu consigo tirar uma foto daquilo que está naquele momento. Então, é um momento estático, tá? Ele vai fazer referência, então, ao número de casos doentes naquele instante de tempo. Portanto, os indivíduos, né, componentes dessa amostra, eles são observados uma única vez. Por isso que a gente usa a prevalência nos estudos epidemiológicos transversais. Porque lembra que o estudo transversal, ele é uma foto do agora? Por isso que a gente usa a prevalência, tá? Então, para a gente calcular a prevalência, é muito importante a gente fazer referência ao período de tempo para análise desse resultado. Pois essa medida ela pode ser referente a um dia, a um mês ou a um ano. A prevalência instantânea ou pontual, ela é dada pelo coeficiente em um ponto de tempo definido, por exemplo, uma data específica do calendário. E ele vai medir, então, a proporção da população que apresenta a doença no período considerado, tá? Vamos entender um pouco mais, dando um exemplo para vocês, tá bom? Então, em 31 de julho de 2015, o número de casos de síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, no ambulatório de doenças sexualmente transmissíveis, era de 30 casos. Tá? Em julho, 31 de julho. No mês de agosto desse mesmo ano, de 2015, houve redução de 5 casos e acréscimos de 10 novos casos. A prevalência desta doença do término de agosto foi de 35 casos. Entenderam por quê? Ó, o que ele vai falar pra gente? Vamos prestar atenção, vamos, né, exemplificar bastante aqui esse exemplo. 31 de julho eu tinha 30 casos, certo? 30 casos. Porém, no mês de agosto eu perdi 5. Para quanto foi? 25 casos, certo? Em agosto eu tinha 25. Porém, acrescentou 10. Então, 25 mais 10,
35. Gente, eu quero saber a prevalência dessa doença no término de agosto. Então, no final de agosto, no último dia, quantos casos eu tinha naquele último dia? No dia 31 de agosto, quantos casos eu tinha? 35. Porque se eu perdi 5 casos lá no começo de agosto, para mim não interessa. Eu quero saber, no último dia de agosto, quantos casos eu tinha existentes. Eu tinha 35 casos. Porque eu tinha 30 em julho, perdi 5, fiquei com 25. Mas eu tive 10. Então, quantos pacientes eu posso atender? Todo mundo no dia 31 de agosto. Eu atenderia somente 35 pacientes. Então, a prevalência é o número naquele dia que eu quero. Não importa quantos eu ganhei, quantos eu perdi. Hoje, quantos números eu tenho? Porque a prevalência ele é um dado naquele momento, é uma fotografia. Então, o dado de hoje é 35 casos. Entendido? Alguém ficou alguma dúvida enquanto a isso? Não? Então, vamos continuar. O coeficiente de prevalência, então, é a relação entre o número de casos existentes de uma determinada doença e o número de pessoas na população em um determinado período. Esse coeficiente ele deve ser multiplicado por uma constante, que é esse número fixo, né? Que a gente já falou lá nos outros coeficientes. Para quê? Para ele se tornar um número inteiro. Isso vai facilitar a minha interpretação. Ou seja, esse número ele deve ser sempre múltiplo de 10. E ele vai ser expresso em 10n, que significa o quê? Que pode ser por 100, por 1000 ou por 10.000. Porém, ele precisa ser múltiplo de 10, porque isso vai facilitar a minha interpretação. Então, o meu coeficiente de prevalência ele vai ser o número de casos de uma determinada doença em um local e período, dividido pela minha população do mesmo local e período, e vezes 10n, que pode ser vezes 100, vezes 1000 ou vezes 10.000. Vamos fazer um exemplo, então. O coeficiente de prevalência pontual na população estudada de 1.350 indivíduos no ambulatório de doenças sexualmente transmissíveis em 2015, foram detectados 35 casos de AIDS no mês de agosto. Portanto, o coeficiente de prevalência foi de 35 dividido por 1.350. Por quê? Vamos lá, vamos entender isso aqui. Opa! Número de casos de determinada doença em um local e um período. Quanto que foi lá? 35, certo? Número da população do mesmo local e período. Que é aquela população do mesmo local e período? Que foi atendida no meu ambulatório de doenças sexualmente transmissíveis. Então, o que ele fez aqui? Ele fez o 35 vezes 1.350. E aí, ele transformou isso em porcentagens, certo? Por isso que deu esse 2,6, tá? Então, esses 2,6, eles vão indicar para mim a porcentagem. Eu posso multiplicar esses 2,6 por 10, por 100 ou por 1.000. Que aí ele vai acabar dizendo para mim, então, qual que é a porcentagem, né? Então, ele vai falar 26, né? A cada 100.000 habitantes. Então, tudo vai depender do número da minha população exposta e o número dos meus doentes. Certo? Aquilo lá que a gente falou foi tudo prevalência. Agora, vamos falar um pouco de incidência. O que é incidência? Eles vão medir a frequência de casos novos de uma doença ou problema de saúde em um determinado período de tempo na população sob o risco de adoecimento, tá? Então, o que eu falei para vocês que era a prevalência? A prevalência é o número de doentes que eu tinha num determinado período.
A incidência, ela vai medir a frequência de casos novos, somente casos novos, tá? De doenças ou problemas de saúde, mas também em um período de tempo, tá? Então, a incidência, ela vai nos possibilitar de conhecer a intensidade com que uma doença acomete uma determinada população. Então, ela vai medir a frequência e vai estimar a probabilidade do surgimento de novos casos, ou seja, qual é o risco de adoecimento daquela população pela doença, tá? Então, as medidas de ocorrência de doenças, elas podem ser expressas em prevalência, que ela já vai trazer para a gente o número exato de casos existentes das doenças em determinado momento, e a incidência, ela vai fazer a referência do número de casos novos da doença em um intervalo de tempo, tá? A incidência, ela é considerada a medida mais importante na vigilância epidemiológica. Por quê? Tá? Ela vai realmente falar para a gente os indivíduos que no começo estavam com risco de adoecer e no decorrer da observação, eles desenvolveram a doença. Por isso, para que seja detectado o desenvolvimento da doença, cada indivíduo ele precisa ser avaliado em menos de duas, pelo menos em 2 ocasiões. Então, o coeficiente da incidência, ele é definido como a proporção entre o número de casos novos de uma doença ocorridos em um determinado, um intervalo de tempo determinado, e a população exposta ao risco de adoecer pela doença no mesmo período em um local, multiplicado, então, por uma potência de 10, tá? Então, eu tenho o número de casos novos de uma determinada doença em um local em um período, dividido pela população do mesmo local e período. Para a gente realizar esses cálculos, gente, é preciso a gente entender o termo população em risco de adoecer, a fim de que a gente evite erros, tá? Para calcular, por exemplo, a incidência de câncer de próstata, por exemplo, a gente vai considerar o quê? Apenas a população com risco de adoecer. Quem tem próstata? Homem e mulher têm próstata? Não, só homem, certo? Então, nesse caso, qual vai ser a população em risco de adoecer por câncer de próstata? Somente a população masculina. Da mesma forma, se a gente analisar o risco de acidente de trabalho, somente vão fazer parte, dessa população quem trabalha. Entenderam? A incidência, ela pode ser acumulado ou densidade de incidência. A incidência acumulada é a maneira mais simples que a gente tem para medir o risco de ocorrência de uma doença. Essa medida, então, ela vai estimar o risco de um indivíduo desenvolver uma doença durante um período específico de tempo. Por isso, ela é uma medida útil para fazer um prognóstico dos indivíduos. Por exemplo, em um grupo de 120 trabalhadores expostos ao amianto, 60 desenvolveram câncer de pulmão em um período de tempo especificado. Então, no denominador do cálculo da incidência acumulada, estão incluídos aqueles que no início do período não tinham certo. Então, o cálculo é feito da seguinte forma: número de casos de determinada doença em um local de período ou ano, que aqui no caso foram quantas pessoas desenvolveram câncer de pulmão? 60, dividido pelos que pela população exposta do período, que no início não tinham. Então, qual que era o número de trabalhadores expostos? 120, certo? Então, eu fiz 60 dividido por 120, que deu 0,50. Eu vou multiplicar pelo meu coeficiente que a gente fala aqui, que é sempre denominador de 10, certo? Que aqui no caso a gente escolheu 100. Então, 0,50 vezes 100 deu 50. Então, o que esse número significa? Que tem a relatividade, o coeficiente de incidência acumulada é de 50 novos casos a cada 100 mil habitantes por ano.
Ai, professor, mas só tinha 120 trabalhadores e 60 ficaram doentes. Tudo bem. Só que eu não estou falando daquela população específica. Eu estou falando a cada 100 habitantes, tá? Então, por quê? Porque eu estou maximizando. Eu faço esse cálculo, né? Eu interpretar de uma melhor maneira. Lembrando, gente, que é só a minha população que foi exposta ao risco. Então, não tem como eu pegar todos os trabalhadores de modo geral. Por quê? Aqui eu estou estudando somente os trabalhadores que foram expostos ao amianto e desenvolveram câncer de pulmão, tá? A densidade de incidência, ou seja, a taxa média da ocorrência de uma doença, como também é conhecida, ele vai ser utilizado nos estudos epidemiológicos de segmento, tá? Nesse cálculo, a gente consegue analisar o tempo de exposição de cada pessoa submetida ao risco de adoecer. Por isso que a gente chama de pessoa-tempo em risco. No denominador, então, a gente teremos a soma de todos os tempos individuais de exposição à doença, ou seja, do segmento de cada indivíduo, desde o início, né, que ele começou a se expor àquele risco, até a ocorrência da doença ou término do estudo. Então, eu vou pegar o número de casos novos de determinada doença, dividido pela população tempo em risco, multiplicado pelo denominador, que pode ser 10, 100 ou 1000. E aí eu vou ter o meu número a cada habitante, tá? Para minha investigação epidemiológica de surtos e as epidemias, no momento do surgimento de casos e durante a evolução, o coeficiente de incidência é denominado coeficiente ou taxa de ataque. Então, ela é entendido como uma incidência referida a uma população específica, certo? Sendo limitado a um período de tempo que pode ser dias, semanas em uma área restrita. Como, por exemplo, um surto de intoxicação alimentar em um grupo de pessoas que participou do jantar de confraternização da empresa. Será, então, usado o coeficiente de ataque, que é a relação de pessoas acometidas pessoas acometidas por essa intoxicação alimentar, tá? Dividido, então, pela população exposta no início do período. Então, gente, vamos pensar aqui. Deixa eu ver se eu coloquei um exemplo nesse. Não. Vamos entender aqui um pouquinho esse exemplo. Vamos pensar que o número de casos de determinada doença em um local e período, tá? Então, vamos pensar que 50 pessoas tiveram uma intoxicação alimentar, dividido por 500 pessoas que estavam naquele jantar. Deu 0,1. Vamos multiplicar por 100? Deu 10. Significa que a cada 100 indivíduos expostos naquele jantar, 10 desenvolveram intoxicação alimentar, tá? Então, é esse cálculo que a gente faz. Qual que é a minha relação entre prevalência e incidência, tá? Então, vamos lá entender de novo. A prevalência de uma doença, ela, então, vai depender do número de casos novos, ou seja, de sua incidência e da duração. Para analisar a relação entre incidência e prevalência, a gente utiliza a fórmula. Prevalência é igual a incidência vezes a duração. A duração, gente, vai corresponder ao período médio de tempo, desde o momento do diagnóstico até a cura, óbito ou imigração de casos. Os conceitos de incidência e prevalência, eles podem ser utilizados como medidas da doença e também na medição de outros eventos em saúde, como fatores de risco, por exemplo, qual a prevalência de fumantes, qual a prevalência de sedentarismo, entre outros. Então, o que a gente vai relembrar aqui, tá? Que prevalência é uma foto que ele vai indicar para mim qual o número de doentes daquela população nesse tempo que eu estou olhando agora. Então, por exemplo, vamos pensar que hoje, tá?
qual é a prevalência que eu tenho de pacientes acometidos pelo coronavírus. Então, deixa eu entrar aqui com vocês no site, só para a gente entender um pouco mais isso. Então, vamos abrir aqui. Vocês sabem que a gente tem o site, né, do Covid, o site oficial. Vamos entrar no site. Vamos por aqui, site. Ó. Então, vamos ver aqui. Gente, quero que vocês me respondam agora, tá? Então, vamos lá. Qual é a prevalência de pacientes com Covid-19 hoje no Brasil? Qual é a prevalência de pacientes acometidos pelo Covid-19 no Brasil? Vamos lá, gente. Não tem certo ou errado. Esse momento é para a gente aprender. Se hoje eu perguntasse para vocês qual é a prevalência, que é o quê? É uma foto do agora, de quantos pacientes estão doentes. Quero que vocês falem para mim. São 67 mil? 168 mil. 168 mil. Tem mais? Acho que é 168 mil. Quantos pacientes? Aqui, ó. Já acumulado. O que a gente fala? Aqui é importante a gente ter uma grande diferenciação, tá? Então, se eu fosse falar para vocês, assim, pacientes recuperados, eu não consigo falar para vocês se esse paciente ele não tem mais o coronavírus, tá? Eu não consigo falar. Eu sei que esse paciente ele está bem. Porém, hoje a gente não sabe se o paciente ele cria anticorpos para 14 dias ou para 21. Ele só não está manifestando sintomas, certo? Então, o que eu tenho? Uma foto de hoje são 168.331 pacientes com Covid-19. Eu não consigo falar que esses 67 mil estão totalmente recuperados. Isso a gente vai ter dados mais para frente. Como é uma doença nova, eu não consigo afirmar com certeza, tá? Então, hoje, a minha foto do agora são 168 mil pessoas contaminadas com Covid-19. Agora, eu quero perguntar para vocês qual que é, lembrando aqui, ó, a gente já falou então qual que é a prevalência, e agora eu quero que vocês falem para mim qual que é a incidência. Qual que é a incidência de hoje? Eu quero saber a incidência. 5.632. Exatamente, que são de casos novos, tá? Qual que é a data que eu peguei? Hoje. Como a gente está no meio de uma pandemia, se eu for pegar, por exemplo, determinado um mês
né, de maio, esses dados seriam diferentes? Com certeza. Porque o que acontece? Todos os dias tem inúmeros dados, tá? Eu tenho inúmeros dados. Por isso que está mudando muito, porque a gente está no meio de uma pandemia. Agora, se eu perguntar para vocês, se eu pedirem para vocês fazerem um trabalho, tá? Com os dados referente a abril, esses dados vão ser diferentes. Tanto os dados de prevalência quanto os dados de incidência, certo? Agora, vamos pensar que a gente vai fazer, então, a prevalência de mortalidade por coronavírus, tá? Qual que é a prevalência de mortalidade por coronavírus no Brasil hoje? Eu não entendi a pergunta, Pro. Qual que é a prevalência de mortalidade? Então, qual a prevalência? Mortalidade significa o quê? Morte. Qual é a prevalência de óbitos, né, de mortalidade no Brasil hoje? 5,5. 5,5. Números absolutos, números inteiros. 'Tá na tela aqui para vocês. 11.519. Isso mesmo, 11.519. Por quê? Se eu fosse fazer, né, aqui pra gente, ele já vem o cálculo, certo? Vocês estão vendo aqui 5,5. Só que para eu chegar nesse 5,5, o que eu teria que fazer? Pegar os 11.000, dividir pelo número de pacientes que ficaram doentes e somatizar vezes 10, vezes 100, para aí sim eu conseguir a minha porcentagem, tá? Como eu não tenho esses dados absolutos, por isso que aqui a gente fala que é 11.519. Qual que é a minha incidência de mortalidade no Brasil hoje pelo Covid-19? 396, não é isso? Exatamente, 396. Por quê? O que a incidência fala pra gente? Incidência são casos novos. E a prevalência é o quê? Casos existentes, tá? Então, os números são aterrorizantes, né, gente? Aterrorizantes. Então, Muito façam. aterrorizante. Então, ó, é muito legal aqui, ó, se a gente quisesse fazer os nossos cálculos, né? Olha que legal aqui, gente. Os coeficientes de incidência e de mortalidade. Estão vendo aqui na tela? Qual que é? Eles fazem a cada 100 mil habitantes. Então, vamos entender um pouco aqui? Aqui no Brasil, o que ele fala? Eu tenho 168 mil casos, certo? 11.519 óbitos. A incidência é referente o quê? A 80 casos a cada 100 mil habitantes. Então, a cada 100 mil habitantes, 80% de incidência. 80 quer dizer 80 habitantes, tá? Porque é a cada 100 mil habitantes. Qual que é a minha porcentagem de mortalidade? 5,5. Então, a cada 100 mil habitantes, 5% deles vão ir a óbito, tá? No Sul, eu tenho 7.954 casos, 285 óbitos. Então, a incidência de casos a cada 100 mil habitantes é de 26,5. E o índice de mortalidade a cada 100 mil habitantes é 1%, tá? E assim, ó, consecutivamente, né? Eu tenho Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, tá? Então, onde a gente consegue perceber que é o maior índice de mortalidade? A cada 100 mil habitantes. A gente sabe que aqui no Sudeste estão concentrados os maiores números de casos. Mas se eu estou fazendo a referência a cada 100 mil habitantes, onde aqui vocês estão vendo nessa coluna que é a maior taxa de mortalidade? Norte? No Norte. Por quê? O Norte tem quanta? Qual que é a taxa de mortalidade no Norte? 10,5.
10,5% a cada 100 mil habitantes, tá? Então, mesmo ele tendo menores números de casos e menor número de óbitos, quando eu faço essa relação com o número da minha população que eu tenho, o risco de morte é maior, como o risco de incidência também, tá? E aí, gente, aqui a gente sabe que no Sudeste a gente tem concentrado o maior número de casos, seguido logo após pelo Nordeste, tá? Então, a gente tem taxas muito parecidas nesses dois, né, nessas duas localidades. Mas a gente ainda sabe que no Norte o índice de mortalidade é muito maior. Quando eu clico aqui em Norte, para baixo, quais os dados que vão aparecer aqui? Quais são os locais que são acometidos, certo? Por que, gente, que eu tenho no Norte? Olha o Norte aqui, onde está a minha maior porcentagem. Onde que é? No Amazonas. Onde é um dos maiores números que a gente está tendo? Infelizmente, em Manaus, certo? Manaus faz parte de onde? Amazonas. Por isso que a gente tem altas taxas. Gente, olha a porcentagem de mortalidade no Amazonas. 25% a cada 100 mil habitantes. Então, a cada 100 mil habitantes, 25% deles, 25 mil vão a óbito, gente. É muito alta essa taxa de mortalidade. Muita gente está morrendo em Manaus. Tá vendo, ó? Vamos ver aqui no Sudeste. No Sudeste, gente, onde é que eu tenho o maior número de casos? Aqui, ó, casos novos. Casos, na verdade. Onde é? Qual a pergunta, Bro? Em Onde São eu tenho o Paulo. maior número de casos novos? Em São Paulo. São Paulo. Em São Paulo. Só que onde aqui a porcentagem é maior de mortalidade? São Paulo, com 8,2%, Espírito Santo, com 4,9%, Rio de Janeiro, com 10,3%, ou Minas Gerais, com 0,6%. Rio de Janeiro. Janeiro. Então, apesar de a gente concentrar o maior número de casos, a mortalidade está sendo maior no Rio de Janeiro do que em São Paulo. Minas, ele vai concentrar aqui, ó, o menor número de casos e o menor número de mortalidade e, consequentemente, as menores incidências e as menores mortalidades. No Centro-Oeste, gente, é onde a gente tem o menor número de casos, que é no Distrito Federal, em Goiás, Mato Grosso. Aqui, ó. Onde eu tenho o maior número de casos? No Centro-Oeste. Em Goiás. Maior número de casos, ó. Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Distrito Mato Grosso do Sul. Federal. Federal. Distrito Federal, com 2.783 casos. Onde é maior o índice de mortalidade a cada 100 mil habitantes? Distrito Federal. Distrito Federal também, com 1,5% de óbito a cada 100 mil habitantes, tá? A gente sabe que o Centro-Oeste aí é onde está melhor, né? No Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Onde eu tenho o maior número de casos? Santa Catarina. Santa Catarina. Onde eu tenho o maior índice de mortalidade a cada 100 mil habitantes? Santa Catarina e Paraná. Então, Santa Catarina e Paraná, eles são com os índices ali de mortalidade muito parecidos, porém, a incidência, o que é? Casos novos estão aparecendo mais aonde? Em Santa Catarina, Santa porque Catarina. Ó, a incidência, que é casos novos a cada 100 mil habitantes, tá 49,3. Lá no Paraná, só 16,2. Vocês vão ver aqui o que acontece. O número de óbitos, ele tá maior no Paraná, certo? Mas, quando eu falo índice de mortalidade a cada 100 mil habitantes, porque aqui no Paraná tem maior número de habitantes do que em Santa Catarina, apesar de ter maior número de casos.
E aqui no Nordeste, eu tenho 55 mil casos, né? E onde eu tenho... Aqui tem um monte, né? Nordeste é onde mais tem. Então, no Nordeste, ó, onde eu vou ter o maior número de casos é onde? No Ceará, certo? Ó, então eu tenho aqui Nordeste, Alagoas com 2.343 casos, Pernambuco com 13 mil, Bahia com 5 mil, Paraíba com 2 mil, Sergipe com 1.800, Piauí com 1.300, Ceará com 17 mil casos. E onde a mortalidade é maior, vamos ver aqui, também no Ceará com 13%. Ceará tá feia a coisa também, né? Entenderam, gente? Que legal como a gente consegue ver. Olha com esses dados aqui, ó. Como eles conseguem medir pra gente, né? E isso aqui é referente ao quê? Casos novos por data de notificação. Ó, semana epidemiológica. Tá vendo que tudo é epidemiologia? Não tem como a gente fugir. Ó, casos acumulados. Isso aqui é tudo por notificação, tá? Então, por notificação é que eles acabam alimentando os dados do nosso sistema. Olha como cresceu, gente. Lá de fevereiro para hoje, dia 11. Olha o quanto essa curva não para de crescer. Olha aqui, gente, que absurdo. A curva, ela não cai em nenhum momento. Em nenhum dia a gente teve, né, a queda dessa curva. Ela só foi crescente. Ela estabilizou um pouquinho aqui, né? Pouca coisa, crescimento aqui em abril, mas logo depois voltou a crescer. Então, esses dados são muito, muito úteis. Então, quem quiser dar uma olhada depois um pouquinho melhor, fique à vontade aí no site covidsaude.gov.br, tá? Gente, dúvida sobre a aula? Nenhuma, pronto. É um assunto complexo, gente? Tá? É bem complexo, né? A gente precisa estudar mesmo. Então, se vocês dão uma olhadinha nos vídeos, nos artigos que tem lá no pós-aula, lá no AVA, tá? Porque são assuntos complexos mesmo, mas que a gente vai, com as atividades, né, e com o dia a dia, a gente vai entendendo um pouco melhor. Eu quero que vocês gravem dessa aula principal, é a diferença entre prevalência e incidência, tá? Eu preciso que isso fique muito claro para vocês, que o resto mais é interpretação de texto mesmo, tá bom? Ô, Ale, Oi. com esses dados, existe como a gente quantificar quanto tempo vai demorar para acabar isso da pandemia? Na verdade, com esses dados aqui, a gente consegue, né? Os estudos eles conseguem